Meu marido me entregou os papéis do divórcio no meio do jantar em família. Minha resposta o deixou gelado. Olá, pessoal! Antes de começarmos com essa história incrível, queremos te convidar a se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos ao vídeo. Assine, disse Daniel enquanto empurrava a pasta para Juliana. Já cansei das suas reclamações. Juliana olhou para os documentos sem tocá-los, mantendo a calma. Mas seus olhos miravam diretamente os de Daniel. Ele respirava rápido, como se estivesse prestes a descarregar toda a sua raiva. Larissa, sentada ao lado dele, arregalou os olhos surpresa. O que significa isso, Daniel? Perguntou Larissa, com a voz trêmula. Significa que estou cansado de sustentar um relacionamento onde nunca tenho certeza de nada, respondeu Daniel sem olhar para ela. Juliana e eu temos tido problemas. E não vou mais fingir. Juliana olhou para a mãe por um instante, depois afastou a pasta de divórcio e respondeu com um tom sereno. Não me surpreende, Daniel. Desde esta manhã, quando o banco me ligou, percebi que você estava planejando algo. Seus movimentos foram bem evidentes. Ele ficou tenso. Algumas pessoas da família permaneceram em silêncio, esperando uma explicação, enquanto outros olhavam para Larissa, como se esperassem que ela apaziguasse a situação. Larissa engoliu seco e insistiu. Qual é o problema tão grande que vocês não podem resolver isso em privado? Daniel virou-se para Larissa e deu de ombros. Fiz isso assim porque não suporto mais a hipocrisia da sua filha. Quis que toda a família soubesse porque sempre me consideraram o errado. E agora? Juliana soltou um leve suspiro, pegou os papéis e revisou os termos em silêncio. Percebeu que tudo havia sido preparado para deixá-la em uma posição muito desfavorável. Fechou a pasta e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Você quis que todos soubessem, Daniel? Disse ela. Perfeito. Então também vai ouvir algo. Recebi um relatório do banco sobre retiradas da nossa conta conjunta. Sei que você tem transferido dinheiro para outra conta. Você acha que vai me deixar sem nada com esse divórcio rápido? Claro que não. Isso é mentira, rebateu Daniel, aparentando indignação. Eu só separei minhas economias do que sobrou na conta. Tenho gastos para cobrir. Por que você está tão assustada? Gastos ou dívidas? Retrucou Juliana. Quão grande é o problema? Ele cruzou os braços, evitando olhar para a família. Ninguém comia. Os pratos permaneciam intactos, e a conversa tinha se tornado tão tensa que até os primos mais jovens ficaram em silêncio. Não me venha com interrogatórios, rosnou Daniel. Você não é minha chefe nem minha contadora. Juliana se levantou, pegou sua bolsa e estava prestes a sair. Larissa segurou seu braço, pedindo que se acalmasse, mas Juliana balançou a cabeça. Quero evitar um escândalo, mãe, disse com a voz baixa. Mas ele decidiu me expor. Então está bem. Divórcio. Só que não vou assinar nada sem o advogado presente. Não sou ingênua. O restante do texto segue detalhando os desdobramentos do conflito familiar, os obstáculos financeiros e emocionais enfrentados por Juliana e Daniel, assim como os desafios que ela encontra para proteger seus direitos e o futuro de seu filho após descobrir que está grávida. Claro, continuarei a tradução do texto onde parei. Daniel deu uma risada amarga. Advogado? Para quê? Para se meter em uma briga desnecessária só para tirar o que é meu. Se estamos falando de brigas, foi você quem começou, respondeu Juliana, sem elevar o tom de voz. Não entendo sua urgência, mas não ache que vou ficar calada. Você está com tanta pressa porque precisa desse dinheiro para cobrir um buraco maior. A família permaneceu em choque, especialmente Larissa, que não imaginava que o conflito tivesse chegado a esse extremo. Alguns tios de Juliana tentaram intervir com frases conciliadoras, mas Daniel e Juliana mal prestavam atenção. O que eu preciso, disse Daniel, é colocar um fim em um relacionamento no qual não confio. Está satisfeita?
Isso deveria ter sido discutido em privado, sem humilhar ninguém, respondeu Juliana. Mas você gosta de espetáculo, não é? Ele tomou um gole de água, com a mão tremendo. O silêncio dos demais presentes só aumentava a tensão. Larissa olhou para Daniel, preocupada, e insistiu. Por favor, Daniel, ao menos nos diga o que está acontecendo. Isso foi muito repentino. Daniel evitou responder. Olhou para Juliana como se quisesse dizer algo mais, mas apenas deu de ombros. Aqui está o envelope, Juliana. Revise com seu advogado. Espero sua assinatura em menos de uma semana. Caso contrário, veremos quem ficará sem nada. Larissa levou as mãos ao rosto, horrorizada pelas ameaças implícitas. Um dos primos de Juliana se levantou para pedir respeito, mas ninguém conseguiu acalmar Daniel, que parecia decidido a levar a situação adiante. Não se engane, respondeu Juliana. Vou me reunir com um advogado amigo meu e não vou permitir que você me destrua. Se quer guerra, terá. Daniel soltou o copo e saiu sem se despedir de ninguém. Vários familiares trocaram olhares incrédulos enquanto Juliana se dirigia à porta, levando apenas sua bolsa. Larissa a seguiu, implorando para que passasse a noite em sua casa. Sim, mãe, vou ficar com você, disse Juliana. Em seguida, dirigiu um olhar sério aos demais. Agradeço por estarem aqui, mas garanto que isso não vai terminar bem. Vou ter que enfrentar o que está por vir. Assim, o jantar familiar terminou, deixando todos com um nó na garganta e a certeza de que algo grave estava prestes a acontecer. Não quero voltar para aquela casa, disse Juliana, assim que Larissa fechou a porta da sala. Só de pensar em pegar minhas coisas, meu estômago se revira. Larissa assentiu lentamente. Estava tentando consolar Juliana desde que haviam voltado daquele jantar desastroso. O relógio marcava quase meia-noite e tudo parecia silencioso, exceto pela respiração pesada de Juliana. Descanse aqui, filha. Amanhã vemos o que fazer com suas coisas, disse Larissa. Juliana se deixou cair no sofá e respirou com dificuldade. Você consegue imaginar o espetáculo que aconteceu? Toda a família testemunhou a grosseria dele. Jamais pensei que Daniel teria coragem de me humilhar assim. Larissa balançou a cabeça. Ele fez um escândalo como uma criança mimada. Queria te ridicularizar, mas o único resultado foi deixar todos nós com um nó na garganta. Ele está desesperado por alguma coisa. Tenho certeza, respondeu Juliana. Fiz as contas mentalmente. Há retiradas que não batem, documentos que ele nunca revisou comigo. Algo estranho está acontecendo com o dinheiro dele. Larissa franziu a testa. Não sei por que ele não confiou em você. Se ele se meteu em dívidas, você sempre foi a pessoa que lidava com problemas com calma. Talvez seja orgulho. Ou talvez ele não quisesse que eu descobrisse um problema ainda maior, murmurou Juliana, enquanto passava a mão na testa. Larissa levantou-se para buscar um copo de água. Ao voltar, ofereceu a Juliana. Tome um pouco, você está muito agitada. Juliana bebeu lentamente, tentando se acalmar. Isso não vai terminar tão cedo. Preciso falar com Miguel para que ele me aconselhe. Se Daniel acha que vou assinar um divórcio vantajoso para ele, vai se decepcionar. Larissa observou Juliana com preocupação. Não faça isso sozinha, filha. Fale com Miguel o mais rápido possível. Se Daniel está disposto a agir com maldade, não podemos ser pegas de surpresa. É o que vou fazer, respondeu Juliana. Na manhã seguinte, Juliana acordou com uma leve dor de cabeça. Larissa já havia saído para comprar pão e frutas para o café da manhã. Na mesa, Juliana encontrou uma nota curta. Filha, saí para resolver umas coisas. Tome café e ligue para Miguel por mim. Precisamos lidar com isso com cuidado. Juliana preparou o café e, em seguida, pegou o telefone. Ligou para Miguel, seu velho amigo da faculdade, que agora trabalhava como advogado especializado em imigração, mas também entendia de outros assuntos legais. Juliana, está tudo bem? Perguntou ele assim que atendeu a ligação.
Já estive melhor, respondeu ela. Preciso da sua ajuda. Daniel me entregou os papéis de divórcio ontem à noite, no meio de um jantar familiar. Foi um desastre. Houve um breve silêncio antes de Miguel responder. Ele entregou os papéis sem aviso prévio. Completamente. Acredite, há cláusulas muito suspeitas. Ele nem mesmo colocou um prazo razoável para responder. Miguel fez um som de desaprovação. Você conseguiu dar uma olhada nos documentos? Sim. E percebi coisas como ele me obrigando a renunciar a certos bens. Não especifica claramente o que acontece com o dinheiro das nossas contas. Tenho quase certeza de que ele está tentando proteger algo suspeito. Traga esses documentos para mim hoje mesmo, pediu Miguel. Te vejo no meu escritório na hora que preferir. Juliana combinou de se encontrar com ele à tarde. Enquanto isso, começou a revisar algumas pastas guardadas com cópias de extratos bancários e documentos de investimentos que Daniel havia mostrado a ela meses atrás. Algumas horas depois, pegou um táxi até o escritório de Miguel, levando uma pasta volumosa com cópias e anotações. Quando chegou, ele a recebeu em um pequeno escritório abarrotado de papéis. Desculpe pela bagunça, disse Miguel com um gesto de desculpas. Mas sente-se, por favor. Ela se acomodou na cadeira e tirou todo o material da pasta. Olhe esta cláusula, apontou Juliana, mostrando uma das páginas. Basicamente, ela me exclui de qualquer ganho futuro. Além disso, exige que eu assuma dívidas caso não consiga provar que foi ele quem as contraiu. Miguel leu alguns parágrafos e balançou a cabeça. Isso é extremamente injusto. Está redigido para que você aceite condições abusivas. Me diga uma coisa. Por que ele está com tanta pressa? Juliana suspirou. Tenho a impressão de que ele está em um buraco financeiro. Ele tem retirado dinheiro sem me contar. O banco me ligou ontem perguntando sobre uma transferência muito alta. Miguel fez anotações e revisou mais papéis. Primeiro, recomendo que você não assine nada sem renegociar. Segundo, precisamos descobrir o quão fundo ele está nesse problema. Se for algo grave, você pode acabar no meio das dívidas dele. Juliana olhou para o chão, preocupada. Não quero cair junto com ele, mas também não quero ser arrastada para uma briga interminável. Além disso, minha mãe está muito nervosa. Não sei como a família vai lidar com esse escândalo. O mais importante agora é te proteger legalmente, explicou Miguel. Depois lidamos com a família. Você já falou com Daniel. Só algumas ligações que ele tentou fazer, mas minha mãe atendeu. Não me sinto pronta para falar com ele depois do que aconteceu ontem à noite. Então faremos o seguinte, disse Miguel. Vou redigir uma resposta formal. Vamos convocar uma reunião de mediação com o advogado dele. Se eles não quiserem negociar, teremos que ir a um juiz. Mas espero que possamos resolver algo antes disso. Juliana assentiu com firmeza. O que for necessário. Não vou permitir que ele me pise. Eles apertaram as mãos, e ela recolheu seus documentos. Ao sair, sentiu um nó no estômago, mas também um alívio momentâneo por saber que não estava mais sozinha nessa luta. Lá fora, o sol brilhou forte por alguns segundos, e ela percebeu que aquela manhã inteira havia passado entre angústias e papéis legais. Este é apenas o começo, murmurou, guardando os papéis na bolsa, antes de entrar em um táxi e voltar para a casa de Larissa, consciente de que a primeira grande confrontação estava por vir. Não vou assinar nada se essas cláusulas injustas forem mantidas, disse Juliana ao entrar em uma pequena sala de reuniões. Vim para dialogar, mas não para sacrificar minha estabilidade financeira. Daniel a observava do outro lado da mesa. À sua direita estava seu advogado, um homem sério, que revisava papéis com uma expressão impaciente. Miguel, o amigo de Juliana, sentou-se ao lado dela e foi direto. Queremos revisar cada ponto da proposta. Não nos parece razoável que exijam uma renúncia total aos bens compartilhados. O problema é que Juliana não coopera, respondeu Daniel com um tom áspero. Ela acha que tudo o que é meu também é dela.
E eu já cansei de carregar tantas cobranças. Isso não é verdade, retrucou Juliana. Eu sei perfeitamente o que me pertence e o que não me pertence, mas não vou aceitar que você me deixe sem nada depois de todo o esforço que fiz para te ajudar. O advogado de Daniel pigarreou para chamar a atenção. Senhorita, esta mediação é uma oportunidade para evitar um longo julgamento. Não seria ideal vê-los em tribunais. Daniel propõe uma divisão que considera justa. Justa para ele, interrompeu Miguel. Porque ele quer que Juliana assuma metade de dívidas que não estão claramente documentadas. Daniel inclinou-se para o advogado, pedindo que mostrasse uma pasta. Olha, aqui estão as cópias dos meus últimos movimentos bancários, disse Daniel, estendendo algumas folhas. Essa dívida existe porque fizemos melhorias na nossa propriedade. Juliana concordou em reformar ou não? Eu concordei em pintar a sala e modernizar a cozinha, esclareceu Juliana. Mas nunca concordei em assinar empréstimos tão grandes. Além disso, sei que, nas últimas semanas, você tem retirado dinheiro sem me avisar. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Todos pareciam esperar uma explicação de Daniel. Por fim, ele falou, olhando para Miguel com desconfiança. Meus rendimentos com imóveis diminuíram. Precisei injetar dinheiro em um projeto, mas a situação se complicou. Não vejo por que preciso dar todos os detalhes neste momento. Porque minha cliente merece transparência, respondeu Miguel. Do contrário, assinar um divórcio agora seria um risco enorme. Quer paz? Perfeito. Então mostre suas contas claras. Daniel fechou os olhos por um instante e exalou com força. Certo. Vamos precisar de outro encontro. Meu advogado e eu teremos que reunir mais informações. Mas não espere que eu te entregue tudo de bandeja. Juliana. Faça o que quiser, respondeu ela, com um tom firme. Mas não vou mudar minha posição até que apresentem provas claras. Não penso em ceder. O advogado de Daniel sugeriu encerrar a reunião por aquele dia. Juliana e Miguel concordaram. Levantaram-se e recolheram os papéis. Daniel permaneceu sentado, olhando para o teto com frustração. Quando Juliana estava prestes a sair, ele falou, sem se dirigir a ninguém em particular. Eu não pensei que chegaríamos a esse ponto. Se ao menos houvesse outro caminho. Juliana não respondeu. Apenas fechou a porta e saiu com Miguel pelo corredor. Enquanto caminhavam, Miguel comentou, isso não está fácil. Daniel parece estar escondendo algo mais grave do que simples reformas. Eu sei. Tentei perguntar sobre algumas transferências grandes, mas ele se coloca na defensiva. Não entendo essa pressa dele em forçar um divórcio tão rápido. Talvez seja muito mais dinheiro do que você imagina, sugeriu Miguel. Vou investigar com alguns contatos se há algo estranho no nome de Daniel no registro de propriedades. Obrigada, Miguel. Tenho a sensação de que isso vai piorar antes de melhorar. Naquela tarde, ao voltar para a casa de Larissa, Juliana a encontrou nervosa. Filha, preciso saber o que aconteceu na mediação. Daniel se comportou bem. Ele tentou, mas não resolveu nada. Continua teimoso com essas cláusulas absurdas. Quer que eu assine e me esqueça de todos os problemas dele. Larissa baixou a voz. Ele disse algo sobre essas dívidas. De onde elas vêm? Nada concreto. Ele só admitiu que teve que usar dinheiro para um projeto que deu errado. Tenho certeza de que é mais complicado do que isso. Larissa suspirou. Ontem liguei para ele, pedindo que não fosse tão agressivo. Mas ele não quis entrar em detalhes. Só disse que estava passando por uma crise e precisava salvar o pouco que lhe restava. Houve um silêncio. Juliana engoliu em seco. Você acha que ele está envolvido em algo ilegal? Não sei, filha. Mas não gosto da maneira como ele fala. Não soa como Daniel de antes. Mais tarde, enquanto Juliana revisava seus próprios documentos, Larissa recebeu uma ligação do tio de Daniel, um senhor que, às vezes, mediava conflitos familiares. Juliana levantou os olhos quando ouviu sua mãe murmurar preocupada. Assim que Larissa desligou, sentou-se ao lado de Juliana e,
Com a voz trêmula, disse. O tio de Daniel contou que a empresa em que ele investiu faliu de repente. Parece que o sócio dele fugiu com boa parte do dinheiro. Ele me confessou que Daniel está desesperado porque pode ficar endividado com pessoas muito perigosas. Juliana sentiu um arrepio. Finalmente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Aquela urgência de Daniel para agilizar o divórcio e proteger seus bens tinha uma explicação. Ele temia perder tudo e não queria envolvê-la. Ou talvez estivesse apenas tentando salvar a própria pele. Agora tudo faz sentido, murmurou Juliana. Ele quer se livrar de mim nos papéis antes que estoure um escândalo financeiro. Larissa a olhou com pena. E o que você vai fazer? Não vou me deixar levar, mas também não posso ignorar. Vou precisar conversar com Miguel amanhã. Isso é maior do que imaginávamos. Larissa assentiu, com uma expressão séria. Ficava evidente que o drama familiar não havia feito mais do que começar. Juliana percebeu, naquele momento, que as consequências poderiam se tornar incontroláveis. Miguel, tenho notícias urgentes, disse Juliana ao telefone. O tio de Daniel confirmou que o sócio dele fugiu com uma grande quantia de dinheiro. Daniel está endividado e apavorado. Isso explica a pressa dele, respondeu Miguel. Você tem mais detalhes? Segundo o tio, a empresa onde investiram faliu repentinamente. Há empréstimos assinados com outras pessoas, e Daniel pode acabar sendo responsabilizado por tudo. Precisamos de acesso real a esses documentos, sugeriu Miguel. Se Daniel forçar um divórcio com condições injustas, você pode acabar assumindo parte dessas dívidas. Exatamente. Não vou assinar nada até entender os riscos. Além disso, minha mãe suspeita que Daniel não sabe como enfrentar isso. Então sugiro convocar uma reunião urgente. Se ele continuar escondendo dados, iremos diretamente ao tribunal com uma denúncia por má-fé. Vou contactá-lo. Obrigada, Miguel. Juliana desligou e ficou em silêncio por alguns segundos, pensando no caos que havia se desenrolado. Depois ligou para Daniel. Ele demorou a atender, mas finalmente sua voz, cansada, surgiu do outro lado da linha. O que você quer, Juliana? Precisamos conversar imediatamente. Há coisas que você não disse. Seu tio já me contou parte dos seus problemas. Encontre-se comigo e com Miguel. Não podemos prolongar essa incerteza. Não quero mais discussões inúteis, reclamou Daniel. Para que continuar, se você vai recusar tudo o que eu sugerir? Para evitar que terminemos em um desastre maior. Não entende que também me afeta o que você faz com essas dívidas? Certo, amanhã à tarde, cedeu ele, com a voz exausta. Levarei meu advogado e alguns documentos. Com isso, deve ficar claro que minhas dívidas não são suas. Perfeito, respondeu Juliana. No dia seguinte, Juliana e Miguel esperavam em uma pequena sala de reuniões. Os minutos passavam e não havia sinal de Daniel. Após 40 minutos, ele apareceu com o semblante fechado e um gesto de cansaço. Ele carregava uma pasta desorganizada e seu advogado o seguia, visivelmente irritado. Desculpem o atraso, disse Daniel. Tive alguns problemas no banco. Tanto faz, respondeu Miguel. Vamos começar logo. O advogado de Daniel abriu a pasta e retirou várias cópias. Miguel deu uma olhada rápida. Isso aqui mostra um empréstimo com uma taxa muito alta. São cifras enormes. Para que precisavam de tanto dinheiro? Foi investimento em um conjunto de propriedades, respondeu o advogado. Daniel assinou alguns contratos, mas agora acredita que o sócio falsificou outros. Sem meu consentimento, acrescentou Daniel com um suspiro. Agora estão me cobrando essas transações, mas não fui eu quem as autorizou. Miguel analisou os documentos. Se houve falsificação, vocês precisam denunciar. Mas, enquanto isso, Juliana está em risco. Se vocês ainda estão casados, um juiz pode envolvê-la no processo de cobrança. Por isso pediu o divórcio. Defendeu-se Daniel. Não quis arrastá-la para isso. Então por que as cláusulas contra ela eram tão abusivas?
retrucou Juliana. Parece que você quis me excluir de tudo, como se me culpasse pela sua falência. Daniel fechou os olhos, frustrado. Eu estava desesperado. Queria proteger o pouco que me resta. O advogado ergueu a voz. Sugerimos que se assine um divórcio com um acordo claro. Podemos modificar as cláusulas. Daniel não ganhará nada se deixarmos Juliana em ruínas. Miguel balançou a cabeça negativamente. Não confio ainda. Precisamos de um inventário completo das dívidas e propriedades. Juliana não vai assinar nada no escuro. Exatamente, apoiou Juliana. Faça as coisas direito ou nos veremos no tribunal. Daniel olhou para seu advogado, que assentiu. Ambos se levantaram para sair, mas, de repente, Daniel cambaleou. Ele levou a mão à testa e quase caiu sobre a mesa, respirando com dificuldade. Você está bem? Perguntou Juliana, surpresa. Daniel não respondeu. Sua testa estava coberta de suor e seu olhar parecia perdido. Miguel correu para ajudá-lo a se sentar. Calma, respire, orientou Miguel. O advogado de Daniel aproximou-se com um copo de água. Daniel tomou pequenos goles, mas continuava tremendo. Não tenho dormido, nem comido direito, confessou ele, com a voz baixa. Todos os dias recebo ligações e ameaças. Não sei o que fazer. Houve um silêncio incômodo. Juliana suspirou levemente. Você deveria procurar um médico. Não vai ganhar nada arriscando sua saúde. Eu sei, murmurou ele. Só quero resolver essa situação. Miguel interveio em um tom mais suave. Vamos encerrar a reunião por hoje. Podemos continuar amanhã, se necessário. O principal é que Daniel se cuide e procure ajuda. O advogado de Daniel concordou e começou a guardar os papéis com pressa. Juntos, Miguel e o advogado ajudaram Daniel a caminhar até a porta. Juliana não disse mais nada, mas sua mente estava repleta de perguntas. Quando Daniel saiu, ela permaneceu alguns segundos na sala, ao lado de Miguel. Nunca o vi assim tão mal, confessou ela, com a voz baixa. Ele está à beira de um colapso, respondeu Miguel. Vamos precisar lidar com isso com cuidado. Mas não se esqueça de se proteger. O problema financeiro dele continua aí. Juliana respirou fundo. Vou me manter firme. Se ele quiser agir com honestidade, ótimo. Caso contrário, não hesitarei em levá-lo ao tribunal. Miguel assentiu com seriedade. Eles saíram da sala e cada um seguiu seu caminho, deixando um futuro incerto para trás. Com Daniel nesse estado, era impossível prever como essa crise terminaria. Naquela noite, Juliana caminhava pelos corredores do hospital, com passos hesitantes. Larissa havia ligado para avisá-la que Daniel tinha sido internado após desmaiar. Parou em frente à porta do quarto dele, sem saber se deveria entrar. Entre, disse uma voz suave de dentro. Era Larissa, sentada ao lado da cama de Daniel. Juliana entrou devagar. Daniel estava pálido e respirava com dificuldade. Seus olhos encontraram os dela, carregados de vergonha. Você está péssimo, comentou Juliana, sem rodeios. O que os médicos disseram? Estresse, ansiedade e início de gastrite, respondeu ele, com a voz rouca. Me receitaram alguns medicamentos e recomendaram descanso. Descanso, repetiu Juliana. Com a tempestade que você está enfrentando, acha que vai conseguir descansar. Daniel deu de ombros. Larissa colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-lo. Filha, o médico sugeriu que ele faça terapia psicológica. Ele está muito tenso e mal consegue dormir. Juliana olhou para sua mãe, preocupada, e depois voltou a atenção para Daniel. Você tem ideia de quanto tempo ficará aqui? Devo ter alta amanhã, mas vão insistir que eu siga um tratamento. Só não sei como farei com meus problemas financeiros. Primeiro, você precisa se estabilizar, apontou ela. Caso contrário, não vai conseguir enfrentar nada. Daniel fechou os olhos por um momento. Você não sabe como é difícil ver tudo desmoronar. Perder meu investimento, minha reputação,
Meu casamento. Eu lidei com tudo da pior forma possível. Foi sua decisão me expor na frente de todos, lembrou Juliana. Você poderia ter tentado um diálogo decente. Em vez disso, me colocou nessa situação sem aviso. Eu sei, e sinto muito, admitiu ele. Sei que pedir desculpas agora não resolve, mas não sei o que mais dizer. Primeiro, recupere-se, murmurou ela, baixando o tom de voz. Larissa segurou a mão de Juliana e falou com cuidado. Filha, você está bem? Parece cansada, com olheiras. Tem dormido pouco. Ultimamente ando meio tonta, confessou Juliana. Acho que é o estresse, mas vou me checar em breve. Quero ter certeza de que não é nada grave. Daniel os observou em silêncio, claramente arrependido. Ele queria voltar no tempo e lidar com sua falência de outra maneira. De repente, uma enfermeira entrou no quarto para verificar seus sinais vitais. Juliana saiu e caminhou até a sala de espera, sentando-se em uma cadeira. Você está bem? Perguntou Larissa, vindo de trás. Não, mãe. Tudo isso me sobrecarrega. Daniel, suas dívidas, o divórcio. Descanse um pouco. Amanhã veremos o que fazer com os papéis, disse Larissa. Juliana assentiu, mas a sensação de náusea não a abandonava. Mais tarde naquela tarde, Juliana decidiu ir a uma pequena clínica para fazer um check-up. Sentia tonturas, enjoos e uma leve dor de cabeça que não passava. Na sala da clínica, esperou impaciente enquanto a examinavam. Não quero alarmá-la, disse a médica, mas preciso fazer um teste de gravidez. Seus sintomas podem estar relacionados a isso. Juliana engoliu em seco. Não havia considerado essa possibilidade, mas assentiu com um gesto. Alguns minutos depois, a médica voltou com o resultado em mãos. Deu positivo, informou ela com um tom neutro. Parece que você está grávida de poucas semanas. Juliana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Levou a mão à boca, surpresa. Não pode ser logo agora, sussurrou ela, sem saber se ria, chorava ou se irritava. A médica recomendou que ela marcasse uma consulta com um ginecologista e confirmasse a gravidez com um ultrassom. Juliana concordou em silêncio, pagou a consulta e saiu quase sem se despedir. Do lado de fora, parou por um instante para respirar fundo. O que eu faço com essa notícia? Murmurou, sentindo o coração disparar. Como vou contar isso ao Daniel? Quando chegou à casa de Larissa, já era noite. Sua mãe notou sua expressão abatida e temeu o pior. Você tem algo grave? Perguntou Larissa, ansiosa. Juliana sentou-se e começou a mexer na bolsa, visivelmente nervosa. Estou grávida. Larissa arregalou os olhos, surpresa. Quando você descobriu isso? Faz poucas horas. Fiz um teste na clínica. Eu nem imaginava que fosse isso. Mas Larissa ficou em silêncio, processando a notícia. Depois perguntou, e Daniel? Você vai contar a ele? É o certo a fazer, respondeu Juliana. Por mais que estejamos em conflito, isso muda tudo. E eu não quero que meu filho seja apanhado no meio de nossas disputas. Larissa a abraçou, emocionada, mas também preocupada. Filha, eu sei que é difícil acreditar, mas talvez esse bebê traga um novo rumo para a situação, ou, pelo menos, ajude a esclarecer as prioridades. Não sei, mãe. Não quero me iludir com nada. Daniel e eu estamos em um ponto quase irreconciliável. Mas também não posso esconder isso dele. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, pensando em como abordar o assunto. Na manhã seguinte, Juliana foi ao hospital onde Daniel ainda estava em observação. Dessa vez, ele parecia um pouco melhor, sentado na cama. Preciso falar com você a sós, disse ela, olhando para a enfermeira, que saiu da sala para deixá-los sozinhos. É tão sério assim? Perguntou Daniel. Sim, descobri algo importante. Estou grávida. Daniel soltou o ar com força. Seus olhos ficaram marejados e ele levou as mãos à cabeça. Grávida?
Eu não tinha ideia. Nem eu sabia. Acabei de descobrir. Não sei o que você pensa sobre isso, mas isso nos afeta a ambos. Houve um silêncio que parecia eterno. Daniel soltou um gemido baixo, angustiado. Justo agora que minha vida está desmoronando, você me diz isso. Não quero que você pague pelos meus erros, muito menos agora que há um bebê envolvido. Vai ser complicado, admitiu Juliana. Não sei como lidaremos com o divórcio, as dívidas e tudo mais. Mas não vou fugir. Daniel assentiu, sem conseguir dizer nada. Juliana permaneceu firme, apesar de toda a confusão que sentia. Ela sabia que o bebê seria sua prioridade. Além disso, se Daniel quisesse assumir sua responsabilidade, eles precisariam discutir os próximos passos, incluindo o andamento do divórcio e a reorganização de suas vidas. Precisamos conversar seriamente sobre o divórcio, disse Juliana, sentada ao lado da cama de Daniel. A notícia do bebê não resolve a situação financeira que você tem que enfrentar. Ainda conectado a um soro por precaução, Daniel assentiu com a cabeça, com o olhar perdido. Eu sei, mas também não quero que você assine nada que te prejudique. Não quero arrastá-la para o meu desastre. Então precisamos de um acordo. Agora não é só a minha estabilidade que está em jogo. Há um bebê no meio disso tudo. Daniel suspirou, como se admitir isso machucasse. Pensei em modificar o processo e adiá-lo um pouco. Talvez seja melhor resolver primeiro meus problemas com o meu ex-sócio. Não quero que o banco, nem essas pessoas, te pressionem. Juliano observou por alguns segundos, verificando se ele falava com sinceridade. Se isso for necessário, podemos adiar a assinatura do divórcio até que tudo esteja mais claro. Mas, Daniel, as coisas entre nós estão muito desgastadas. Ele apertou os lábios com tristeza. Eu entendo, mas não quero que você me odeie. Sei que fiz tudo errado. Não é uma questão de te odiar, respondeu Juliana. É consequência das suas escolhas. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Logo, a enfermeira entrou para verificar a pressão arterial de Daniel. Ele soltou um leve gemido ao sentir o aperto do medidor em seu braço. Quando a enfermeira saiu, Larissa apareceu na porta, acompanhada de Miguel, que entrou cumprimentando com um leve aceno de cabeça. Vim ver como você está, Daniel, disse Miguel. E também trouxe alguns papéis que me pediu, Juliana. São os novos rascunhos de um possível acordo. Passe para mim, pediu Juliana, levantando-se para pegar os documentos. Ela começou a folheá-los rapidamente, percebendo que o texto incluía seções sobre bens, contas e as implicações do bebê. Quão viável é isso? Perguntou ela enquanto lia. É o suficiente para garantir que Daniel não perca tudo e, ao mesmo tempo, proteger você, explicou Miguel. Ainda faltam alguns detalhes, como o valor total da dívida que pode ser reconhecida em nome dele. Mas é um início mais justo do que as condições anteriores. Daniel estendeu a mão com cautela. Deixe-me ver. Miguel entregou uma cópia, e Daniel leu em silêncio por um tempo. Depois, marcou alguns pontos com um bolígrafo, visivelmente cansado. Eu posso aceitar a maioria dessas condições. Só me ajudem a não carregar culpas que não são minhas. Há empréstimos que não assinei, mas querem me responsabilizar por eles. Para isso, precisamos de provas da falsificação, explicou Miguel. Sem documentos claros, será a sua palavra contra a do seu ex-sócio. Daniel fez uma careta de angústia. Ele desapareceu e trocou de número. Meus contatos antigos também não conseguem encontrá-lo. Estou pensando em denunciá-lo formalmente. Faça isso, apoiou Juliana. Esse é o caminho para se livrar dessas dívidas ilegítimas. Larissa, que escutava tudo com atenção, interveio com preocupação. Vocês acham que isso vai acabar em um julgamento? Não quero que vocês dois passem anos brigando. Pode acontecer, respondeu Daniel. Mas, se eu conseguir provar a falsificação, o banco terá que retirar essa responsabilidade de mim. Depois disso, poderemos finalizar o divórcio sem envolver Juliana. Então,
Vamos começar já, disse Miguel. Posso te recomendar um colega especializado em fraudes financeiras. Com sorte, ele ajudará a abrir o caso. Daniel assentiu, notando o gesto de solidariedade de Miguel, apesar de tudo. Por sua vez, Juliana sentiu uma mistura de alívio e temor. Alívio porque a situação parecia avançar de forma mais sensata. Temor porque não havia garantias de que o caso de fraude fosse resolvido rapidamente. Independentemente do que aconteça, não vou ficar de braços cruzados, disse Juliana. Vou cuidar do meu bebê e, ao mesmo tempo, garantir que nosso futuro acordo matrimonial seja justo. Falando nisso, ainda não discutimos como compartilhar a criação do bebê, comentou Daniel, segurando a pasta de documentos. Eu sei que parece cedo, mas precisaremos resolver isso também. Juliana ficou em silêncio por um momento. Apesar de todo o rancor, ela não queria excluir Daniel da vida do bebê. No entanto, também não desejava normalizar as decisões erradas que ele havia tomado. Vamos pensar em um acordo quando você estiver estável. Por enquanto, foquemos em recuperar o que puder da sua situação financeira, esclarecer as dívidas e formalizar nossas responsabilidades. O resto resolveremos com o tempo. Daniel piscou, assimilando a firmeza das palavras de Juliana. Obrigado por não virar as costas para mim de imediato, apesar de como me comportei. Ela baixou o tom de voz, sem querer soar condescendente. Isso não é um apoio incondicional, Daniel. É responsabilidade. O bebê não tem culpa de nada. Pouco depois, Miguel recebeu uma ligação que pareceu alterá-lo. Ele se retirou para atender, mas logo voltou à sala com o semblante preocupado. Era o detetive particular que contratei. Parece que seu ex-sócio está em outra cidade, usando um nome falso. Há indícios de que ele pode voltar para Houston em breve. Talvez queira negociar. Daniel arregalou os olhos. Negociar? Você acha que ele tentará me vender o que roubou de mim? É possível. Ou talvez ele só esteja buscando novas vítimas. De qualquer forma, é sua chance. Se ele colaborar, será o melhor para limpar seu nome. O simples fato de sabermos que ele está no país já é um avanço. Então teremos que monitorá-lo de perto, disse Daniel, com determinação. Miguel colocou a mão no ombro de Daniel, em um gesto encorajador. Concentre-se em melhorar e sair do hospital. Depois, conversaremos com o detetive e decidiremos como aproveitar essa oportunidade. Juliana recolheu os rascunhos do acordo e se despediu, com seriedade. Vou analisar isso com calma, Daniel. Qualquer comunicação entre você, seu advogado e eu, que seja por vias legais. Sem mais espetáculos, como o que você fez no jantar. Daniel abaixou a cabeça, envergonhado com a lembrança. Isso não vai se repetir. Larissa abraçou Juliana, e as duas saíram juntas da sala. Enquanto caminhavam pelo corredor, Miguel as alcançou. Há muito a ser resolvido, mas, pelo menos, Daniel parece mais disposto a colaborar. E você? Como está se sentindo, Juliana? Estou disposta a lutar pelos meus direitos e pelo bem-estar do meu bebê, respondeu Juliana. O amor que eu sentia por Daniel já quase não existe, mas vou me manter firme, mesmo que o caminho seja longo. Miguel assentiu e se despediu. Mãe e filha deixaram o hospital, sem imaginar quanto tempo levaria para que a próxima fase da batalha legal se desenrolasse. No entanto, ambas sabiam que a prioridade era proteger a saúde mental de Daniel e, acima de tudo, garantir a segurança da nova vida que crescia no ventre de Juliana. Algumas semanas depois, Juliana caminhava lentamente pelo corredor do hospital, hesitante. Ela havia recebido outra ligação de Larissa, informando que Daniel havia sido internado novamente, desta vez após um desmaio repentino em casa. Parou em frente ao quarto dele e, após respirar fundo, entrou. Daniel estava deitado, com aparência abatida, conectado a soro e monitores cardíacos. Ele abriu os olhos quando a viu e tentou sorrir, mas sua expressão mostrava cansaço. Você precisa cuidar melhor de si mesmo, Daniel, disse Juliana, com firmeza. Sua saúde está piorando.
Eu sei, respondeu ele, com a voz fraca. Os médicos disseram que estou com gastrite severa, causada por estresse. Agora me receitaram repouso absoluto. E você vai seguir as recomendações? Perguntou ela, cruzando os braços. Vou tentar, mas você sabe como é. Com todos os problemas financeiros, fica difícil descansar. Primeiro, você precisa melhorar, insistiu Juliana. Sem saúde, você não vai conseguir resolver nada. Eu fiz tudo errado, confessou Daniel, com lágrimas nos olhos. Perdi o controle de tudo, o dinheiro, a empresa, nosso casamento. Não sei mais por onde começar. Juliana respirou fundo, tentando manter a calma. Você expôs nossos problemas da pior maneira possível, Daniel. Isso não foi justo comigo, mas agora há um bebê envolvido. Você precisa mudar suas prioridades. Daniel assentiu, abaixando o olhar. Larissa, que estava sentada ao lado da cama, colocou a mão no ombro dele, em um gesto de conforto. Juliana, você também precisa se cuidar, disse Larissa, preocupada. Você parece cansada. Eu estou, mãe, admitiu Juliana. Tenho me sentido tonta ultimamente, mas acredito que seja só o estresse. Vou me consultar em breve, só para garantir. Mais tarde, naquela tarde, Juliana foi a uma consulta médica de rotina para verificar sua saúde e a do bebê. Enquanto esperava na sala de exames, sua mente estava repleta de preocupações. O futuro do bebê, as dívidas de Daniel e o divórcio ainda pendente. A médica entrou na sala com um sorriso calmo. O bebê está saudável, Juliana. Você está se alimentando bem e tudo parece normal. Mas lembre-se de não se sobrecarregar. O estresse pode afetar você e o bebê. Juliana assentiu, sentindo-se levemente aliviada, mas sabia que ainda havia muito pela frente. Quando voltou para casa, encontrou Larissa esperando ansiosamente. E então, como está o bebê? Está tudo bem, mãe, respondeu Juliana. Mas a médica me aconselhou a evitar estresse excessivo. Preciso encontrar uma maneira de lidar com tudo isso sem me esgotar. Estamos aqui para te ajudar, disse Larissa, segurando sua mão. Você não está sozinha. Dias depois, Miguel trouxe boas notícias. Os peritos confirmaram que houve falsificação nas assinaturas de Daniel. O banco já está analisando os documentos e há grandes chances de ele ser absolvido dessas dívidas que não são dele. Daniel ficou visivelmente aliviado ao receber a notícia, mas ainda estava fraco e cansado. Ele olhou para Juliana, que estava ao lado de Miguel, e disse: Obrigado por não desistir de lutar por justiça, mesmo depois de tudo que eu fiz. Eu não estava lutando por você, Daniel, respondeu Juliana. Eu estava lutando por mim e pelo nosso filho. Isso nunca foi sobre vingança, mas sobre fazer o que é certo. Miguel entregou a Juliana os documentos revisados do divórcio. Esses termos são mais equilibrados. Você terá garantias financeiras para o bebê e ficará protegida das dívidas de Daniel. Daniel leu os papéis com atenção e, após um momento de reflexão, disse: Eu concordo. Não quero arrastar Juliana para os meus problemas. Quero que ela e o bebê tenham um futuro seguro. Juliana assinou os papéis lentamente, sentindo o peso do momento. Daniel também assinou, mas antes de entregar os documentos, olhou para Juliana. Obrigado por não me destruir legalmente. Você poderia ter feito isso, mas escolheu ser justa. Eu só quero paz e estabilidade para mim e para o bebê, respondeu Juliana. Depois que ambos assinaram os papéis, Miguel explicou. Agora só faltam os trâmites no tribunal para oficializar o divórcio. Isso deve levar algumas semanas, mas não haverá mais surpresas desagradáveis. Obrigada, Miguel, disse Juliana. Você nos ajudou muito. Esse é o meu trabalho. Mas você foi quem se manteve firme em suas decisões, respondeu ele. Daniel, ainda visivelmente cansado, pediu para falar a sós com Juliana por alguns minutos. Ela concordou, e ambos saíram da sala de Miguel, parando em um corredor vazio. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu,
começou Daniel, enfiando as mãos nos bolsos. Fui um idiota por expor você na frente de sua família. Lamento não ter confiado em você desde o início. O que passou, passou, respondeu Juliana. Ainda assim, espero que você mantenha a calma quando o bebê nascer. Teremos que compartilhar momentos por causa dele, mesmo que não estejamos juntos. Eu entendo, sussurrou Daniel. Vou procurar um trabalho estável enquanto resolvo a situação com o meu ex-sócio. Depois, vou ver como posso ajudar no que for necessário para o bebê. Não quero me ausentar. Juliana olhou nos olhos dele por um instante. Não havia mais rancor em sua expressão, apenas cautela. É o mínimo que você pode fazer. Agradeço que, pelo menos, tenha amadurecido um pouco. Daniel sorriu, mas com tristeza. Eu só queria não ter precisado de um golpe tão duro para perceber isso. Cada um aprende à sua maneira, respondeu Juliana. Eu também mudei. Aprendi que não devo confiar cegamente. Daniel estendeu a mão, como se buscasse um aperto que simbolizasse um novo acordo entre eles. Juliana hesitou por um momento, mas acabou apertando a mão dele sem dizer nada. Do lado de fora do edifício, Larissa esperava Juliana. Assim que a viu, abraçou-a com alívio. Tudo certo. Sim, mãe. Assinamos o acordo. Em poucas semanas, será oficial. Sem golpes baixos nem cláusulas abusivas. Larissa soltou um suspiro de alívio. Você merece um descanso. Mas ainda precisamos ficar de olho. Daniel ainda tem problemas financeiros. Eu sei, respondeu Juliana. Mas minha prioridade agora é o bebê. Vou fazer um check-up na sexta-feira. Você vai comigo, não é? Claro que vou, filha. Enquanto as duas se afastavam, Daniel saiu do prédio na direção oposta. Ele parecia cabisbaixo, mas seu semblante revelava um leve alívio. Sem olhar para trás, entrou em um carro e partiu, provavelmente para sua próxima reunião com o advogado ou para tratar de sua denúncia contra o ex-sócio. Durante o trajeto de volta para casa, Larissa tentou iniciar uma conversa leve, mas Juliana manteve o olhar fixo na janela, perdida em pensamentos. Você se sente melhor agora que tudo está mais claro? Perguntou Larissa. Pelo menos não tenho mais a incerteza de assinar um divórcio injusto. Mas não vou negar que tenho medo do que está por vir. Ser mãe solteira não será fácil. Larissa segurou a mão da filha com carinho. Você não estará sozinha. Eu estou aqui, Miguel também. E sua família jamais vai te abandonar. Eu sei, murmurou Juliana. E Daniel estará envolvido, mas com limites claros. É estranho, mas acho que conseguiremos lidar com isso. Quando chegaram em casa, Juliana suspirou profundamente antes de entrar. A tensão diminuiu, mas ainda há decisões difíceis pela frente. Ainda dói lembrar de tudo o que aconteceu. No entanto, vou seguir em frente, por mim e pelo meu filho. Larissa a olhou com cumplicidade e sorriu. Filha, sua força inspira todos nós. Vamos superar este obstáculo. Entraram em casa tentando não pensar demais no futuro incerto. Embora a história com Daniel não tivesse terminado em uma reconciliação, pelo menos havia um acordo realista. Para Juliana, aquele meio-termo representava um fechamento necessário. Não havia mais razões para lutar. Sua prioridade agora era cuidar da vida que crescia dentro dela. Assim, com passos firmes, mas cautelosos, Juliana se preparava para enfrentar qualquer desafio que surgisse nos meses seguintes.